Olá, queridos alunos! Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos estudar sobre um tema muito importante, que é o gênero textual Memórias Literárias. O objetivo dessa aula é aprofundar um pouquinho mais sobre as características desse gênero, entender do que se trata, né? E aprender um pouco sobre a sua estrutura, sua forma, seus recursos linguísticos, né? E como que a gente pode construir uma bela memória literária. Então vamos lá. Antes, é importante a gente compreender como que se dá o processo da memória, né? Nós sabemos que a nossa vida é repleta de acontecimentos e de fatos que às vezes remetem ao presente momento, mas também nesse mesmo presente a gente acaba relembrando de fatos e de coisas que nós precisamos relembrar. Ou às vezes que nem precisamos, mas que nossa memória afetiva, as nossas emoções fazem com que a gente lembre dessas coisas, né? Então, em nosso cotidiano, quando acionamos a memória, estamos sempre fazendo uma relação entre o que está acontecendo agora e o que já aconteceu. Ou seja, a memória do que já aconteceu está sempre presente no que está acontecendo. São exemplos desse fato. Lembrar-se do que não tem no armário da cozinha para ir fazer compras no supermercado, né? Lembrar-se do itinerário para ir a algum lugar. O que é itinerário? É o caminho, né? É o percurso. Então, às vezes você está na rua e pensa assim, acho que eu vou passar por essa rua aqui. Aí você lembra, não, acho que pela outra rua vai ser mais rápido, vai ser melhor, né? Lembrar-se do que está feito em nosso trabalho para começar outra etapa. Então, estou fazendo minha atividade e paro para almoçar. E aí, quando eu retorno, eu penso, nossa, onde eu parei mesmo? Estou no número 3 de matemática. Agora eu vou para o número 4, né? E há outras situações em que a memória surge por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós e que nos remetem ao passado. Então, por exemplo, quantos anos você tinha quando você adquiriu essa cicatriz no seu braço? Ou então, melhor, né? O que é essa cicatriz no seu joelho? E aí você vai lembrar do episódio que causou a cicatriz, né? E tudo mais. Em outros momentos, a memória é despertada por um objeto, um cheiro, uma situação. Ao utilizar a memória, sempre fazemos um jogo do agora com o ontem e do aqui com o lá. Então, por exemplo, às vezes, quando você sente um cheiro assim específico, um perfume, né? Você está passando na rua e sente um perfume, e aí você lembra de alguém específico. Nossa, parece que eu conheço alguém que usa esse perfume. Ou então você está passando assim perto de uma padaria e sente aquele cheiro de pão quentinho assando, né? E aí você lembra de outras coisas que associadas a esse cheiro de pão fresquinho, né? Ou então a sua mãe faz uma comida gostosa e você conhece bem o cheiro da comida dela, e aí de repente você vai em outro lugar e sente um cheiro parecido e lembra da sua mãe. Enfim, então são várias situações que a gente relembra de fatos e coisas e que são memórias importantes para nós, né? Às vezes você tem também um objeto que alguém te deu, né? Um presente que você ganhou, uma carta ou talvez um porta-retrato, né? Que você olha e se lembra de certos episódios, de certos acontecimentos. É claro que vocês, né, ainda estão muito jovens, estão muito novos para terem grandes memórias, né? Porque a vida de vocês até aqui ainda tem um percurso não tão longo, uma trajetória um pouco curta, mas que é repleta de memórias e acontecimentos. Então, a memória é sempre esse jogo do aqui, presente, com o lá, que ficou lá atrás, e também do agora, com o ontem. E aí,
uma coisa é você lembrar de tudo isso, outra coisa é você escrever essas memórias. E é aí que se encontra a nossa aula, né? Por quê? Porque você pode ser estimulado a escrever essas memórias em diversas situações. Então vamos entender melhor. Rememorar pode ser algo corriqueiro, que fazemos sem sentir ou pensar. Há momentos, porém, em que nossas memórias são provocadas por situações de comunicação mais formais. Ou seja, né, a gente vai se comunicar com alguém e nós precisamos registrar ou nós precisamos seguir aquela regra daquela instituição, no caso, a escola, né? A escola propõe que você faça uma redação sobre um fato que aconteceu na sua infância, né? Como eu pedi, por exemplo, na nossa prova de redação desse segundo bimestre, que vocês fizessem um poema sobre o tema Saudades da Minha Infância, né? E aí vários de vocês trouxeram algumas memórias bem legais. Então, na escola a gente precisa às vezes escrever, né? E assim reportar a essas memórias. Às vezes você pode ser entrevistado, né? E aí você precisa lembrar. Em um depoimento que se dá sobre um fato que atingiu a comunidade. Então você pode até ser intimado, né? Quando você for adulto, você pode ser intimado a depor sobre um fato que aconteceu, sobre um crime, sobre algo assim. Espero que não, espero que vocês nunca precisem passar por isso. Mas pode ser que você precise depor, né? Fazer um depoimento sobre um fato que atingiu a sua comunidade como um todo, né? Então, a linguagem que usamos nessas situações, ou seja, os gêneros utilizados para rememorar, também são mais formais. O que é formal? Mais não tão íntimo, né? É algo mais assim, que tem uma certa... como que eu posso explicar para vocês? Um certo distanciamento entre você e o seu interlocutor que é necessário por causa daquela situação ali, né? Então, são exemplos. A escrita de um relatório de um trabalho, de um currículo, um questionário a ser respondido numa consulta médica, a escrita de uma biografia. O que é biografia? É quando você vai relatar, você vai fazer um livro sobre a vida de uma pessoa, ou de um livro de memórias literárias, que é o que nós estamos trabalhando. Então, só para relembrar, gente, gênero textual é todo aquele tipo de texto, né? Seja ele escrito, seja ele em forma de desenho, de imagem, de vídeo, são formas de comunicar alguma coisa a alguém. São formas de explorar a nossa linguagem. Então, nós temos diversos tipos de gêneros textuais, diversos gêneros ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Então, assim, uma receita de bolo é um gênero textual, uma bula de remédio é um gênero textual, uma notícia, nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso, um anúncio publicitário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente trabalhou há pouco tempo atrás, o poema que tem uma estrutura específica, que tem uma exigência para que seja realmente considerado um poema, né? Que ele precisa ter rimas, ele precisa ter recursos linguísticos específicos que trazem esse tom de poesia, né? Esse tom de emoção, né? para o seu texto. Então são diversos gêneros textuais que nós temos no nosso cotidiano. E as memórias literárias é mais um gênero textual dentre tantos outros. E aí, então, o gênero textual memórias literárias são textos produzidos por escritores, né, ou por alunos, né, como vocês, que podem se tornar grandes escritores, quem sabe um dia, já pensou? Que dominam o ato de escrever como arte
e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. Esses escritores, em geral, narram suas memórias de um modo literário, isto é, buscando despertar emoções estéticas. Como assim emoções estéticas? Emoções belas, emoções que remetem a uma beleza, que fazem a gente se sensibilizar, né? Procurando levá-lo a compartilhar suas lembranças de uma forma vívida, ou seja, é como se eu estivesse contando para vocês aqui uma história, mas que eu estivesse vivendo essa história novamente, né? Então é importante que a gente saiba usar a linguagem para poder dar emoção à sua mensagem, emoção àquilo que você quer passar. Então, o gênero textual Memórias Literárias, ele é basicamente assim. Você vai contar um fato que ocorreu usando esse recurso emotivo, esse recurso de beleza nas palavras, usando muita descrição, né, para que você possa tocar o leitor, né, fazer com que ele realmente viaje junto com você naquele texto. E aí nós temos aqui algumas características, então, das memórias literárias. São sempre lembranças do passado, né? Que podem ser recordações, né? Procura relembrar pessoas, acontecimentos ou lugares que foram importantes. É também um gênero autobiográfico. O que é isso? Autobiográfico, que fala sobre a sua própria vida, né? Quando eu falo de biografia, significa escrever sobre a vida. Então, se é autobiográfico, é escrever sobre a minha própria vida, que são fatos testemunhados ou vividos. Às vezes você não aconteceu diretamente com você, mas você testemunhou e aquilo mexeu com a sua vida, né? Por exemplo, memórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu poderia ser um soldado que estivesse ali na ativa, dentro do campo de batalha, né? Ou eu poderia ser a esposa de um soldado ou alguém que sabia o que estava acontecendo, mas que não estava vivendo de fato os horrores da guerra, né? Então são memórias tristes. Então, na verdade, o gênero memórias literárias nem sempre é só uma beleza feliz, uma beleza boa, mas pode ser também algo bem triste, uma situação triste que traz emoções belas, porque a tristeza também traz o belo de alguma forma, né? A tristeza faz com que você reflita muito sobre a vida e te toca de uma certa forma. Por isso é muito importante que a gente viva plenamente tanto os momentos de felicidade quanto os momentos de tristeza. A tristeza é necessária para que a gente entenda o conceito de felicidade. Mas isso não vem ao caso agora, né? Além disso, as memórias literárias, elas podem ter uma variedade de temas. Necessariamente, trata-se de um texto narrativo. O que é isso, narrativo? Que você vai narrar, você vai contar um fato acontecido. E para você narrar, você precisa ter uma lógica. Você tem que começar, né? Dar um desenvolvimento para aquela ideia e depois dar um final. Então, o seu texto ele tem que ter um início, um meio e um fim. Ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque, às vezes, vocês podem começar a escrever e falam até um certo ponto, mas aí a gente termina de ler o texto e olha e pensa, mas parece que está faltando alguma coisa aqui. Parece que faltou um final. Não entendi muito bem o que esse autor quis dizer. Que, no caso, o autor é o aluno, né? O discurso é sempre feito em primeira pessoa, porque se é algo que eu estou memorando, que eu estou recordando, então eu vou narrar em primeira pessoa. Eu
estive ali presente por aqueles anos e foi muito bacana, enquanto eu cavalgava sempre às manhãs de domingo com a minha tia, que gostava muito de cavalos, né? Então, assim, sempre usando esses pronomes em primeira pessoa, usando, conjugando os verbos em primeira pessoa, entre outros aspectos. Geralmente, também, as memórias literárias trazem uma linguagem simples, né? Uma linguagem acessível, que qualquer pessoa pode entender. O texto geralmente é informal. O que é esse informal? É que não precisa ser algo específico para uma instituição, por exemplo, que você pode usar palavras suas mesmo, né? Você pode ser livre na sua forma de se expressar, né? Verbos conjugados no passado: eu estava, eu estive, nós fomos, eu compreendi, então, eu fiquei muito triste, né? Sempre no passado. E um texto que traz emoções e sentimentos, como eu já disse, né? Outra questão importante, né? Os tipos de memórias. Nós temos tipos de memórias que podem ser relatos de casos familiares, que podem ser casos pessoais, pode ser uma memória coletiva. Então, eu vou narrar sobre o caso. Vou falar um caso que está bem atual, mas que lá no futuro a gente pode narrar como se fosse passado, né? Que é a história desse criminoso que está assombrando as pessoas, que é o Lázaro, né? Que está sendo procurado. Não sei se vocês estão por dentro. Está sendo procurado pela polícia e ninguém consegue encontrar esse homem. E aí, daqui uns anos, né? Daqui uns 5 anos, quando tudo isso passar, isso pode ser uma memória coletiva, ou seja, um caso que está assombrando toda uma população, toda uma comunidade, e que pode ser relatado por uma pessoa, né, num tom de emoção, num tom artístico. Até mesmo a pandemia do coronavírus. Se Deus quiser, dentro em breve se tornará apenas uma memória, né? Daqui uns 5 anos, a gente pode relatar sobre o coronavírus como se fosse algo distante, né? Já passou. Graças a Deus, passou, acabou. Naquela época, a gente viveu assim. Naquela época, nós passamos por muitas dificuldades. Naquela época, nós perdemos mais de 450 mil pessoas no Brasil. Então, é uma memória coletiva, né? Ou também um acontecimento de época, que é testemunhado. Um acontecimento lá mais antigo possível, né? Que remete a uma determinada época. Então, são todos tipos de memórias literárias. Então, resumindo, né? Memórias literárias são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. É mesmo. Vamos falar sobre isso. Eu estou falando para vocês até aqui só sobre fatos que ocorreram, né? Memórias verdadeiras. Mas você, como autor de um texto, você também pode imaginar um fato e relatá-lo como se tivesse ocorrido, né? Não no sentido de ser uma mentira, não é isso, mas é no sentido de ser um texto literário, um texto artístico. Então, às vezes eu posso pegar um acontecimento da minha vida e rebuscá-lo, né? Transformá-lo e acrescentar algumas coisas para ficar mais interessante a história e escrever isso no papel, né? Então, para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras,
orientados por critérios estéticos. O que é critérios estéticos? Critérios que remetem à beleza daquele texto, à organização daquele texto, que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som, como a gente já disse anteriormente, né? Esse tipo de narrativa aproxima os ausentes, compreende o passado, conhece outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar e representa possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas gerações anteriores. Então, às vezes, eu posso contar uma memória de um jeito que eu vou lembrar, né, que vai me remeter aos meus antepassados, né, a avó da minha avó. E a avó da minha avó, ela falava de um jeito específico, ela tinha uma linguagem específica, né? A avó da minha avó era nordestina e ela tinha um sotaque muito engraçado, e aí vou relembrar esse sotaque, enfim. As histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual pertence. Esse encontro é uma experiência humanizadora. Por isso que é importante a gente registrar e compartilhar as memórias. Porque é bonito de se compartilhar e é humano, né? A gente estar em união com as outras pessoas, contando casos e dividindo histórias, isso faz com que a gente se sinta vivo, né? É uma experiência realmente humanizadora. O autor de memórias literárias usa os verbos para marcar um tempo do passado. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então, vocês ainda não sabem, talvez vocês ainda não estudaram o que é isso, mas mais para frente vocês vão estudar, tá bom? Eles indicam ações e têm a propriedade de localizar o fato no tempo, em relação ao momento em que se fala. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem ou narrador testemunha. No caso de memórias, teremos geralmente o narrador personagem, que tem por característica se apresentar e se manifestar como eu e fala a respeito daquilo que viveu. Conta a história dele sempre de forma parcial, ou seja, com um ponto de vista específico, né? Considerando um único ponto de vista, os dele, né? Ou seja, nós temos então o narrador personagem, que é um narrador que ao mesmo tempo que está contando a história, também está participando da história. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre as memórias literárias. Talvez ficou um vídeo longo, mas se fosse para termos realmente uma aula presencial, seria uma aula de muitos minutos, muito mais do que isso, porque vocês iriam participar, iriam debater, conversar, né? Então, assim, espero que vocês tenham se aproximado um pouco mais do conceito e das características do gênero textual memórias literárias. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!